Estudo para concursos pro Tribunal de Regional Eleitoral de São Paulo, TRSP. Último conteúdo de constitucional. Vamos lá, ok. Daí, primeiro você tem que ver se os artigos que você vai ler da sua apostila velha estão atualizados. Esses trecos aqui são os artigos Tribunais de Juízes Eleitorais que eu vou ler. Estão nos artigos 118, 119, 120 e 121. Eles são da indo lá no Planaltinho. 106, 111, 114, achei. Eles estão numa seção chamada dos Tribunais de Juízes Eleitorais. Daí você vê se foram atualizadas alguma coisa. E nada, nada mudou. Então, pode usar sua apostila velha. De droga, essa droga de apostila velha. E o problema aqui é que esses trecos aqui que eu tô na apostila velha não tem mais explicações. Mas eles pelo menos têm o que cada artigo, sobre o que cada artigo fala. No primeiro, 118, fala sobre os órgãos de justiça eleitoral. São órgãos de justiça eleitoral, quatro caras. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, que é onde vai trabalhar se sair o concurso do SP. Os juízes eleitorais são considerados órgãos e as juntas eleitorais, que esse aqui é o que eu não sabia. Eu não sei o que são juntas. Também são órgãos eleitorais. A composição do tribunal do TSE é feita no artigo 119, dando 2 pontos. Ele compõe o tribunal TSE compõe-se por no mínimo 7 membros. Daí fala que nem todos os trecos que fazem um tribunal ou um conselho, eles falam como é que são escolhidos, quais são as prerrogativas, tipo ter dinheiro, ter ter conhecimentos, essas coisas, né? Daí, esses 7 membros são escolhidos mediante eleição pelo voto secreto e são 3 juízes dentro dos ministros do STF, ou seja, não podem ser do nada, são ministros, 3 ministros do STF e 2 juízes dentre os ministros do STJ e 2 ministros do STJ. Um é federal, outro judiciário da justiça. Daí, segundo ponto, esses caras aqui foram votados, tá? Esses 5 aqui foram votados, falta 2. Para a nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. Sabe, essa coisa de listas. Acho que não teve atualmente essa. O cara, o professor Nildo não fez as coisas da lista, né? Mas normalmente sempre a lista. Quer dizer, teve um cara que o professor Nildo não fez, não escolheu da lista, mesmo falando, escolhe da lista. E ele escolheu um cara que não era da lista, era a primeira vez que isso tinha acontecido, né? Só que eu não sei se esse é um cara do eleitoral, né? Mas vamos ver aqui, vai. 2 de 6 advogados. Daí, idoneidade moral, Parágrafo único, o TSE elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do STF e o corregedor eleitoral dentre os ministros do STJ. Tem 2 trecos que são extremamente importantes do Tribunal Superior Eleitoral, os caras do STF e os caras do STJ. O STF faz um presidente e um corregedor faz o TSTJ. O corregedor é o cara que faz que as regras estejam bem, né? Que as regras estão boas. O próximo é o Tribunal Regional Eleitoral, está no artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral que vai ser o que vai trabalhar aqui em São Paulo, TRSMP, se sair o concurso. E ele fica na capital
de cada estado. No caso aqui na capital, em São Paulo, no Distrito Federal. Os distritos, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. Daí fala como é que se compõe. Se lembra que no 19 falou do STE normal. O STE é feito de 7. Normalmente quando muda de um para outro, de um federal para um regional, muda. Na verdade não é sempre, quase sempre, é sempre mesmo. Muda a quantidade de pessoas lá, diminui um pouco. Normalmente são tipo duas ou três. Então vamos ver aqui. Quantas pessoas tem no tribunal regional? Proporção mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes entre os desembargadores do TJ, 2 juízes do TJ. 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo TJ. 2 de juiz de direito, 2 desembargadores. 2 desembargadores, 2 juízes. 2 juízes do TJ. Já são 4 agora. Segundo, um juiz do TRF com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo o juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. Tem mais um cara, mais um juiz do TRF, já deu 5 caras. E o último é por nomeação pelo presidente da República de 2 juízes, dentre os 6 advogados em notável saber jurídico e idoneidade moral indicado pelo Tribunal de Justiça. O TJ, seja nesse caso aqui, no primeiro foi o. Quem é que foi mesmo? Foi o STF. E o STJ, quer dizer, foi o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. E o Supremo, STF e STJ. E nesses casos aqui, são o só Tribunal de Justiça, não é o S. Isso não é o Superior nem o Supremo, né? Daí eles dão uma listinha de advogados e o presidente escolhe 2. E parágrafo 2, o Tribunal de Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores, viu? Esse aqui não tem uma explicação loucona que nem o outro, o Tribunal Superior. Próximo é o artigo 121, que fala das competências da Justiça Eleitoral. O que faz a competência? Ela fala o básico no caput e depois, para terminar, tem uns parágrafos extras com os incisos. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência das tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Sobre as garantias dos juízes eleitorais. Só para comentar, o 121 caput fala que tem uma lei que é feita, essas coisinhas aqui são feitas por lei complementar, tá? Às vezes começou professores falando, comentando essas coisas de leis, né? As garantias dos juízes eleitorais. Os membros dos tribunais e juízes de direitos e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plena garantias e serão inamovíveis. 2. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 10 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos nas mesmas ocasiões, nem pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Interessante, né? Sobre quantas pessoas entram dos juízes eleitorais. E sobre a incorrigibilidade das decisões do STE, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está no parágrafo 3 e 4, que diz: são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariam essa Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. 4. Das decisões do TRE, somente caberá recurso quando 1. Forem proferidas contra as disposições expressas desta Constituição ou de lei. E depois eles colocam dessa coisa aí de lei, né? Forem proferidas contra disposições expressas desta lei. Segundo, quando ocorrer divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Só para falar disso, está falando das coisas que são irrecorríveis, tá? Não, quer dizer, estão falando quando cabe recurso. Eu falei errado. Quando cabe recurso. Ocorrer divergência, cabe recurso.
versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais, cabe recurso. Quarto, anularem o diploma e decretarem a perda de mandatos eletivo federal ou estádios, cabe recurso. E denegarem habeas corpus, mandato de segurança, habeas data ou mandato de injunção, também cabe recurso. Agora vamos ver aqui. Opa, eu ia responder umas perguntas que eu achei aqui, mas elas já estão todas respondidas. Deixa eu só verificar se elas estão respondidas com o gabarito certo. Então, o problema é que essas coisas aqui provavelmente estão desatualizadas. Mas vamos ver aqui. 7, primeira letra D. Identifica a alternativa que contém órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário. Você sabe. E aqui aparece o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas não é judiciário, não. Ele é controle externo. Tribunal de Contas da União e tribunais de impostos e taxas estaduais não são caras dos tribunais do Poder Judiciário. Esse aqui era fácil, se você estudou, né? De segunda, diz o artigo 93, inciso 9, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão publicados e fundamentados. Todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar-se a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes. Na redação destes dispositivos estão presentes pelo menos dois princípios importantes. Assinale a alternativa que os contém. Dos princípios, né? O artigo 93 falava dos princípios magistrados. A opção, resposta certa é a princípio da publicidade e princípio da motivação. Tava isso lá? Bom, lá quando eu li não tinha uma explicação de qual era princípio e qual princípio, mas tinha esses princípios, né? Vamos próximo. Assinale a alternativa que não contém uma garantia constitucional assegurada aos juízes. Uma garantia também tá, isso aqui está no artigo 94. A resposta certa é a C. Não contém. Isso aqui não é uma garantia, que é a imunidade tributária. Então, isso aqui aparece em um parágrafo falando mesmo que o juiz ganhe irredutabilidade e como é que se diz? Vigência, não. Como é que diz quando o cara não pode sair do trabalho? Estabilidade. Ele não pode ganhar imunidades de outros tipos, como a imunidade tributária, no caso aqui na questão. Imunidade tributária em relação ao imposto sobre a renda é impossível de ganhar. Ninguém ganha isso, mesmo com o trabalho. A próxima questão é sobre o que é permitido aos juízes. Essa aqui é a opção diz exercer apenas uma função de magistério. Magistério é que o cara só pode ser um juiz, tá? É meio estranho isso aqui. Os tribunais, os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade da lei ou a normativa do poder público, né? Os tribunais podem falar em constitucionalidade, tem um artigo que fala sobre isso, sim. A resposta é 5E. Ele pode declarar né, claridade quando tiver divergência, outras coisas, né? Aqui diz que é somente e também tinha um treco de voto maior, né? Tá aqui, ó. A resposta é somente pelo voto de maioria absoluta de seus membros ou dos membros da respectivo órgão especial. Eu não lembro dessa coisa de órgão especial, mas eu lembro dessa parte de maioria absoluta de votos. Próxima questão é uma de assinalativa correta. Ou essa aí é mais difícil, né? Essa aqui fala sobre a União, Estados, Distrito Federal e outras coisas. A União, Estados e Distrito Federal criarão justiça de paz. O juiz de paz ele aparece nos matrecos dos magistrados. Ele é um cara que não tem diploma de direito, mas ele serve para arbitrar coisas. Bom, remunerada composta de cidadãos eleitos pelo voto direto universal. Esse cara faz casamento também. Secreto com um mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em fase de impugnação, apresentar o processo de habilitação e exercer as atribuições conciliares sem caráter
jurisdicional, além de outras previstas na legislação. E última questão é falso afirmar. O que é falso afirmar? A Justiça Eleitoral é um órgão competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Isso está totalmente errado, meu. Não tem nem como errar isso aqui. Os militares são extremamente restritos nessas coisas, né? Então foi até criado um próprio tribunal para julgar militares. O Tribunal Regional Eleitoral. Ok.